Boa noite a todos. Abrindo o livrinho Sementes de Felicidade. Existe uma noite entre 2 dias. Uma noite bem dormida traz modificações de um dia para o outro. Ao dormir, mentalize as coisas boas que gostaria que lhe acontecesse de futuro. Agradeça o dia que passou e durma em paz. Desperte alegre, sadio e esperançoso. Continue agradecendo. Reconhecida, a mente se abre e fica pronta a receber benefícios. Durante o bom sono, Deus opera maravilhas na sua vida. Então, convido a todos agora para juntos fazermos uma oração. Todo mundo feche os olhos, respire profundamente e vamos nos conectar com o alto nesse instante, para o que pedimos. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso modelo, amado e guia. Pedimos também a toda a pleiade de luz que sempre está conosco na nossa noite de domingo, que se faça presente mais uma vez, nos dando o discernimento necessário para que possamos entender o que vamos escutar aqui hoje, sempre lembrando de colocar em prática no nosso dia a dia, como eterno aprendizes que somos. Obrigado pela semana que está se iniciando e pedimos que tenhamos nessa semana muita paz, coragem, discernimento, sabedoria, paciência, muita saúde a todos nós também, muita proteção. Pedimos que essa luz maravilhosa que se encontra sobre nós nesse instante se estenda sobre os nossos lares, nossos ambientes de trabalho, sigam conosco na semana, cubram o nosso país, cubram o nosso mundo, e que possamos ter uma noite de refazimento físico e espiritual, e ao despertarmos amanhã, temos a certeza de que o Senhor estará conosco em todos os momentos, nos guiando, abençoando e protegendo. Que assim seja. Para os nossos estudos nessa noite, nós nos inspiramos no livro No Rumo do Mundo de Regeneração, Manuel Filomeno de Miranda, pela mediunidade de Divaldo Franco, na página 309, a respeito da continuidade do trabalho. Podemos imaginar facilmente que a reencarnação de inúmeros espíritos turbulentos e de princípios hostis no mundo físico provocaria diversos embates, rebaixando a dignidade humana e violentando seus princípios morais e espirituais sem a menor consideração. O momento da transição planetária que estamos vivenciando faz com que inúmeros espíritos recebam a derradeira possibilidade de reencarnarem no planeta Terra, junto com as pessoas que lhes são simpáticas, vivenciando as dificuldades que muitas vezes eles desejaram não realizar, tarefas abandonadas, e junto, trazendo nas suas reencarnações todas as torpezas, todas as dificuldades, todos os problemas que acabam ficando inscritos no tecido espiritual desses indivíduos, que acaba invariavelmente se manifestando no mundo físico, assim como são os seus corpos. Esses espíritos turbulentos e de princípios hostis, reencarnando e convivendo com o mais variado número de pessoas, encontram seus desafetos, encontram aqueles que despertam neles os sentimentos de ciúme, de inveja, as animosidades do passado, e isso leva invariavelmente aos embates, aos conflitos, às dificuldades sociais. E isso faz com que toda a dignidade humana, toda a dignidade social, todo aquele sentimento de educação para com a outra pessoa e para com as coisas como elas estão constituídas, tudo isso fica rebaixado, tudo isso fica relegado.
não assume papel preponderante nos relacionamentos e nos comportamentos desses indivíduos. E os princípios morais e os princípios espirituais que as outras pessoas inspiram em si mesmas e buscam viver, buscando os seus exemplos na própria sociedade e na realidade espiritual que cerca todos nós, esses princípios morais e espirituais, eles ficam sem consideração. Não é levado em consideração aquilo que para o outro, para a outra pessoa, é o belo e é o importante. Então nós percebemos truculência e princípios hostis a respeito da família. Esses espíritos, por não valorizarem, por não entenderem, por viverem em inúmeras situações aonde esse tema lhes toca profundamente, eles reencarnam e dentro da nossa sociedade hoje eles atacam a família, eles atacam a educação, eles atacam o trabalho, eles atacam os princípios constitucionais, eles atacam os princípios morais, eles atacam as amizades, eles atacam o interesse da outra pessoa. Eles violentam aquilo que para outra pessoa seja um princípio moral ou espiritual, violentam e atacam isso sem a menor consideração. Instigam, inclusive, entre as próprias fileiras, que não se valorize todos esses temas que citamos. Desconsideram que a sociedade é feita de trabalho, é feita da ordem, é feita da disciplina, é feita da educação, é feita da família, é feita da convivência, é feita da tolerância, é feita da caridade. Simplesmente desconsideram isso através de princípios hostis e atitudes tumultuadas. Essas lutas se estendem aos relacionamentos sociais, provocando distúrbios e gerando dissidências, criando novas classes sociais onde indivíduos se arvoram exigindo direitos e valorização, antes de qualquer contribuição positiva ao meio que os recebe. Então essas lutas, esse comportamento, faz com que esses indivíduos eles não queiram ser contados nos números daqueles que veneram a família, que gostam da família, que entendem a família como um projeto divino, que entendem o trabalho como um processo movimentador do progresso, que entendem a caridade com as outras pessoas, a tolerância. Eles não querem participar disso. Eles não querem participar das pessoas que valorizam a família, eles não querem participar das pessoas que valorizam o trabalho, eles não querem participar do grupo de pessoas que valoriza a ordem, a disciplina, eles não querem participar dos grupos já existentes, eles querem novos grupos. Eles querem ser uma nova classe social, eles se acham como se fossem minorias. Eles se recusam, apesar dos convites, eles se recusam a se matricularem naquilo que a sociedade carregou durante a sua trajetória evolutiva, fazendo com que nós, como civilização, sejamos o que sejamos porque trouxemos na nossa bagagem evolutiva e na nossa educação aquilo que nos representa enquanto sociedade. E esses indivíduos, eles exigem direitos, eles exigem valorização. Mas eles não contribuem de forma positiva para nenhum dos grupos, eles não respeitam nenhum dos grupos, eles não valorizam nenhum dos grupos. Eles atacam e o discurso deles é de ódio, o discurso deles é de destruição, o discurso deles é de desvalorização. E eles querem ser respeitados, eles querem ser valorizados, sem contribuir de forma nenhuma para a sociedade. Se nós pudéssemos fazer uma avaliação, não deveremos, mas se pudéssemos, diríamos que eles pesam sobre a Terra. Mas é para ser assim mesmo. São indivíduos problemáticos, são indivíduos truculentos, e eles precisam conviver conosco, conviver com essa sociedade ao qual eles não valorizam
e procuram destruir e desestabilizar por pura afronta. Eles querem criar uma nova sociedade, mais ao ritmo dos seus corações e das suas ideias, e querem ser valorizados sem valorizar aquilo que os recebe. Eles esquecem que, se são adultos, eles receberam uma educação, eles estiveram em uma família, eles conviveram em uma sociedade. Essa sociedade, por mais problemática que seja, legou para eles uma rua, legou para eles uma escola, legou para eles um posto de saúde, uma casa onde eles moram, um trabalho que sustentava a família e, por consequência, sustentava eles também. Eles ignoram isso, não reconhecem e querem seus direitos, exigem os seus direitos e a sua valorização, sem contribuir de forma nenhuma, sem no mínimo devolver aquilo que já usufruíram. Essa pressão social por pura afronta se constitui grande prejuízo à sociedade, que perde facilmente sua paciência, já pequena, já insípida, passando então a valorizar somente os interesses já estabelecidos, fechando mais ainda a porta da inclusão e justificando então as queixas. Então a sociedade, vendo esses grupos, a sociedade estabelecida como está, sentindo essa pressão desses indivíduos, que provocam, eles são provocadores, eles são afrontadores. Isso acaba gerando um prejuízo muito grande para a própria sociedade. Esses grupos estabelecidos, quando se veem atacados nas suas bases, eles se fecham. Eles vigiam as suas próprias conquistas. Eles cuidam e zelam pelos próprios interesses. Há um afastamento, há um desinteresse por esses grupos e nós acabamos criando uma tensão social muito grande, que é o que a gente percebe hoje. Nós percebemos os indivíduos, cada um cuidando da sua vida, cada um preocupado com as suas coisas, e nós acabamos fechando as nossas portas e as nossas cortinas. Nós não percebemos que existe esse conflito, nós nos preocupamos em nos afastar única e exclusivamente dele. A sociedade, já com pouca paciência, ela perde ainda mais, essa paciência fica mais encurtada. E nós criamos essa dissidência. Nós ouvimos esses discursos do nós contra eles, o nosso lado contra aquele lado. E quando nós nos posicionamos assim, todas as queixas são válidas, tanto desses indivíduos afrontadores, quanto desses indivíduos que estão preocupados e acabam buscando uma valorização daquilo que já possuem, acabam se fechando dentro dos seus núcleos e das suas conquistas e dos seus interesses, e nós cingimos, nós abrimos uma fenda, nós abrimos uma separação ainda maior dentro de uma sociedade já fragmentada. E então as queixas que ambos os lados fazem, elas passam a ser válidas, elas são justificadas por conta disso. E essa tensão social acaba colocando as pessoas numa trincheira que leva a um perigo real, sim, de uma disparada de violência, aonde tanto um regime quanto o outro arma-se com armas de agressão, com armas de fogo, com crimes, e nós percebemos indivíduos dentro de uma mesma sociedade, dentro de um mesmo país, declarando guerra uns contra os outros. Dias difíceis da transição planetária, que precisamos tentar compreender ao máximo e realizar a nossa melhor produção espiritual e social para tentarmos dirimir, tentarmos acalmar os ânimos o melhor possível e o mais rápido possível. Aos espíritas,
nesse tecido social esgarçado, cabe a manutenção da consciência e dos deveres com que a doutrina nos honra, fazendo todos os esforços possíveis para combater qualquer má inclinação, qualquer sombra ou desaire moral que possa se manifestar. Nós espíritas e todos aqueles filiados ao Cristo e à seara do Cristo e ao exemplo do Cristo, mas aos espíritas falamos daqui como aqueles que estão ouvindo e aqueles que estão sintonizados com essa proposta do Cristo. Aos espíritas, nós temos uma consciência que devemos manter e nós temos deveres com a doutrina e com o Cristo, porque a doutrina traz para nós, numa linguagem mais moderna, a fala do Cristo, o exemplo do Cristo, descortina para nós o nosso Mestre. E nós precisamos fazer esses esforços em nós e nos outros. Precisamos combater essas más inclinações, essas sombras, esses desaires, essas dificuldades que existem. Precisamos realizar as nossas mentalizações, as nossas orações, os nossos interesses voltados para o bem comum, para a pacificação, para a cordialidade. Precisamos fazer esse esforço, porque a doutrina nos honra com consciência e com deveres. Nos lembra da consciência que devemos ter e dos deveres que devemos ter. Nós devemos ser os indivíduos, as energias, as psicosferas, que ao chegar no ambiente de trabalho, no ambiente familiar, que nós possamos manifestar essa psicosfera da consciência e dos deveres que a doutrina nos traz e nos mostra, colocando essa psicosfera ao serviço das outras pessoas, acalmando as situações, acalmando os pensamentos, acalmando e dando bons exemplos para que a nossa conduta e as nossas inclinações sirvam de exemplo aonde nós estivermos e, se não forem copiadas, mas que sejam sentidas por onde nós transitarmos. Nesse cometimento devemos evitar exibicionismos e debates desgastantes, onde não serão debatidas teses de esclarecimento e tranquilização, mas sim confrontos, onde se busca humilhar, ofender e promover combates públicos desnecessários. Então nós sim devemos ter voz, nós sim precisamos trabalhar esses aspectos também junto ao público e às pessoas e em nós. Mas sem o exibicionismo, sem entrarmos em bate-boca, sem entrarmos em confrontos inúteis, sejam verbais, sejam físicos. Porque esses confrontos, não tenham a menor dúvida, eles serão para nos humilhar, para nos ofender, para muitas vezes agredirem até o nosso corpo físico, agredirem as nossas coisas, nos colocar em combates públicos desnecessários. Então devemos evitar esses confrontos, esses exibicionismos e esses debates desgastantes. E se nós, nas nossas vidas, formos encontrados por isso, saibamos calar quando percebermos que a conversa, o diálogo não vai existir, mas simplesmente o confronto. Nos calarmos em prol da nossa própria segurança e em prol de um equilíbrio que nós desejamos seja mantido, e nos afastarmos rapidamente, nos cercando de orações e direcionando para os nossos inimigos, para os nossos confrontantes, os nossos litigantes, emanando para eles, através das orações e das meditações, bons pensamentos e bons desejos. Porque esses confrontos, esses embates públicos, eles são completamente desnecessários para nós e para a sociedade desgastada do momento. A doutrina deve ser vivida integralmente,
onde mais nesses dias, ainda mais nesses dias atormentados, pela transformação que nos impõe, já que somos seus estudiosos, promovendo nossa mudança positiva nessa hora derradeira. Então a doutrina precisa ser vivida, e a doutrina, para ser vivida, muitas vezes nos ensina a sermos dóceis, a sermos amigos, a sermos tolerantes, a sermos caridosos, a ficarmos calados, a aceitarmos as críticas e depois realizarmos de nós para conosco mesmo a nossa avaliação, entendendo se são justas, elas valem, se são injustas, não são para nós, são indevidas. Então, viver o melhor, o mais possivelmente, o mais integralmente a doutrina espírita. E esses dias difíceis, essa hora derradeira do nosso planeta, talvez a doutrina espírita nos mostre como devemos agir para que possamos continuar caminhando no nosso orbe junto às pessoas e à nossa sociedade e sermos aqueles que, de encontro com as orientações do Mestre, possamos ser os indivíduos que permanecem aqui no planeta Terra, que darão continuidade às ondas de progresso que ainda serão promovidas, que serão aqueles que gerarão a convivência e a nova consciência de um planeta regenerado, e que nós possamos fazer parte dessas fileiras se nós entendermos a gravidade da hora e o comportamento que devemos tomar nesses dias atormentados. A doutrina espírita veio explicar as palavras do Mestre, que geralmente eram envoltas pelo véu das parábolas e dos símbolos, trazidos da simplicidade daqueles dias. Mas para isso foi necessário que a humanidade progredisse intelectual e moralmente, chegando no dia de hoje. Então a doutrina espírita, ela está preparada para esse momento. A doutrina espírita está madura. A doutrina espírita possui todos os conteúdos e todas as lições necessárias para o entendimento desses dias. No passado, o Cristo veio e trouxe a revelação das suas lições de acordo com o tempo e a época. Mas para esse momento, para essa época, para esse tempo, nós temos as novas explicações que a doutrina nos traz. O Mestre cuidou de colocar para nós palavras claras, orientações seguras, caminhos retos e condutas corretas. Nós chegamos até aqui porque evoluímos. E o fato de evoluirmos representa para nós um grande ganho. Nós chegamos até aqui, a humanidade veio até aqui, porque progrediu intelectualmente e moralmente. E se nós temos ainda indivíduos que não querem se promover, não querem evoluir e nem se sublimar moralmente, é justo que assim o façam. E nós que não somos mais coadunos com essas condutas, nem com esses comportamentos, somos chocados com essas violências, com essas dissidências, somos confrontados com comportamentos que não desejamos mais estivessem entre nós, e por conta disso devemos nos forçar a permanecer nos nossos postos de trabalho, nas nossas condutas corretas, nas condutas do Cristo que nós abraçamos e desejamos através dos nossos estudos. Nós precisamos cada vez mais sentir o desejo de nos afastarmos daquilo que não é correto, daquilo que não é moral, daquilo que não é belo. E ao fazê-lo, reforçar em nós, mais uma vez, as lições do Cristo, as lições da doutrina, que vêm para nós nesse momento de dificuldade, nesta hora de transição, aonde evoluímos moralmente e intelectualmente, mas ainda precisamos de um último esforço, de um último momento e de um último sprint na nossa corrida e na nossa jornada espiritual. Os desafios de todo tipo que surgem a cada momento,
ocorrem devido ao atraso e insistência na manutenção de desvios morais e relutâncias em se convencer dessa realidade. E eis porque nessa transição, o sofrimento ainda não se converteu em alegria. Então os desafios surgem. E esses desafios, essas pressões, elas ocorrem devido ao atraso e à insistência na manutenção de desvios morais e na relutância em se convencer dessa realidade. Então, esses nossos irmãos perturbadores, conturbados, violentos até, eles insistem na manutenção desses comportamentos e desses desvios. Eles insistem, eles não estão desavisados, desinformados. Lá nas suas consciências eles sabem que eles estão em desvio moral e fazem a manutenção deles. Eles sabem disso. Mas esses comportamentos, eles sufocam essa voz da consciência. Essa manutenção nos desvios morais sufoca qualquer semente que tenha sido plantada pelo semeador da parábola no coração desses indivíduos. E eles relutam em se convencer dessa realidade. Eles relutam em aceitar o Cristo. Eles relutam em realizar em si as mudanças que são necessárias. Eles relutam em validar a jornada evolutiva, do qual eles podem fazer parte e eles podem alcançá-las também se submeterem. E por conta dessa insistência e por conta dessa relutância, essa transição ainda está acontecendo com sofrimento. Ela poderia ser uma transição de alegria, ela poderia ser uma transição de júbilo, mas os indivíduos não a querem. O importante é que nós a queiramos. O importante é que nós trabalhemos por ela. O importante é que nós façamos o melhor possível para realizar a manutenção do bem e da ordem, do Evangelho e das lições do Espiritismo. Nós precisamos fazer isso. Mesmo que caiamos, mesmo que sucumbamos. Talvez esse seja o preço que devemos pagar. Mas nós precisamos abandonar esses comportamentos indevidos e validar em nós a realidade espiritual e evolutiva ao qual todos nós estamos submetidos. Se o fizermos, nos aproximamos da felicidade. A mediunidade consciente entre os dois planos a cada dia se fará mais facilmente, porque esse intercâmbio está em expansão na cultura terrestre, sem as anteriores pressões patológicas da religião humana, com suas ingênuas interferências demoníacas. Então, se nós, enquanto civilização, se nós, enquanto instituições, tivéssemos validado, tivéssemos nos comportado, tivéssemos nos cobrado um pouco mais acerca dos nossos comportamentos e da realidade espiritual, se as nossas religiões tivessem semeado esses ensinamentos e essas condutas em nós, talvez hoje nós estivéssemos em patamares mais evoluídos, em terrenos mais avançados no tocante a esses assuntos. E talvez a nossa transição planetária agora não fosse tão conturbada, tão violenta e tão difícil de ser vivenciada e narrada. E a mediunidade entre os dois planos, a comunicação do plano físico com o plano espiritual, assim como nós realizamos uma transição planetária das coisas materiais e envidamos os nossos esforços para fazermos em nós a validação espiritual, vai nos conduzir invariavelmente a essa comunicação mais fácil, mais pujante, mais diária com a realidade espiritual. Ela vai se fazer mais facilmente. Nós, cada vez mais, entraremos em contato com a realidade espiritual, cada vez mais aprenderemos sobre mediunidade, sobre comunicação, sobre intercâmbio, sobre energias. E
encontraremos para cada um de nós as provas que necessitamos para então deixarmos a nossa ficha cair. Nós percebemos isso, a expansão da mediunidade junto a todas as culturas da Terra. E talvez as religiões e as interferências acabaram atrasando isso, e hoje nós precisaríamos dessas lições muito mais fincadas no nosso espírito e na nossa sociedade, mas por conta desses atrasos, que talvez até nós, em outras encarnações, tenhamos auxiliado, tenhamos facilitado que ele se manifestasse, hoje temos dificuldades tanto de aceitação quanto de validação, e corremos riscos de necessitarmos da professora dor para conseguirmos realizar a nossa transição e a sublimação tanto do planeta quanto dos grupos. Com o crescimento das dores e das aflições morais, o ser humano e a sociedade não terão à disposição outra opção que não seja a busca de um entendimento e de uma postura que apresente uma maneira eficaz de se libertar. Então, essas nossas insistências, esses nossos atrasos, fazem com que nós sejamos alunos que necessitam evoluir através das dores. A dor é uma professora muito severa. Ela nivela todos e conduz a todos de forma coerciva. Então, essas dores, essas aflições morais, farão com que nós cheguemos em algum ponto, em alguma fronteira para nós mesmos traçadas, aonde nós não vamos mais desejar sermos alunos da dor. E quando assim o fizermos, nós vamos buscar uma alternativa. E essa alternativa é a opção que o Cristo nos oferece. A opção que seja esse entendimento e essa postura que nos são apontadas. Porque o Evangelho e a doutrina espírita vão nos colocar, vão nos apresentar essa maneira eficaz, essa maneira correta, essa maneira feliz de nos libertarmos dessas dores. E não existe no planeta nada que consiga fazer isso, que não seja a doutrina espírita, que não seja a validação da realidade espiritual, que não seja a evolução da nossa consciência de indivíduos encarnados, mas espíritos. Não existe outra forma de nos distanciarmos e nos libertarmos que não seja adotando a postura do Cristo e as suas lições e os seus exemplos. Não existe. E nós precisamos colocar essa realidade para nós mesmos, abraçá-la e começarmos a vivê-la, como foi pedido no slide anterior. Validar e viver. O Espírito Manuel Filomeno de Miranda nos diz, olha, para que nós nos libertemos, não tem outra alternativa. Nós seremos conduzidos pela dor até que validemos o Cristo, até que validemos as realidades espirituais, até que validemos o Evangelho e até que coloquemos tudo isso e comecemos a viver em nossas vidas, aplicando em nossas vidas diárias todos esses conhecimentos, abandonando definitivamente os outros que nos trouxeram até aqui e que nos conduzem em dores e sofrimentos. A chegada de espíritos encarnados que abraçarão a doutrina espírita, inspirados no amor ao próximo e com capacidade de elucidar as lições libertadoras do Espiritismo, não deixarão as dificuldades serem impedimento para a propagação da verdade, dessa verdade. Então nós estamos recebendo espíritos que vêm nos auxiliar nessa transição. E esses espíritos já alcançaram essas cumeadas, esses espíritos já validaram as lições do Cristo, esses espíritos já
aplicaram nas próprias vidas, já desejaram saírem das dores e dos sofrimentos. E esses espíritos, eles são capazes de trazer para nós, de elucidar de forma grandiosa, de nos colocar as lições do Cristo de uma maneira que somos capazes de entender, apesar da nossa evolução. Esses espíritos vão trazer essas lições libertadoras. E eles não se deixarão impedir pelas dificuldades. Eles conseguirão propagar a verdade. Eles auxiliarão nessa propagação. Mas nós precisamos aguardar esses espíritos nos alcançarem enquanto trabalhamos. Esses esforços estão vindo, esses esforços estão sendo preparados, esses esforços nos alcançarão. Mas até lá nós precisamos estar nos nossos postos de trabalho. Precisamos dar continuidade, a melhor continuidade possível daquilo que temos para realizar dentro da doutrina espírita e dentro da sociedade em transição que nós percebemos em dificuldade e se encaminhando para dores, sofrimentos e aflições. Dessa forma, para nós, os adeptos de hoje, é indispensável que não nos permitamos a perda de tempo útil com frivolidades e com disputas, nos permitindo abandonar a conduta moral, necessária por situações sem sentidos e destituídas de futuro. Então nós precisamos insistir, nós precisamos nos disciplinar a ficar nos nossos postos de trabalho. Nós precisamos nos disciplinar ao estudo e à busca dos conhecimentos que estão cercados pelos exemplos do Mestre e pelas luzes do Mestre. Esse tempo que temos, ele é contado. Esse tempo, ele é útil para a nossa evolução e para o grupo onde estamos matriculados. E nós precisamos utilizar esse tempo da melhor maneira, sem gastá-los em frivolidades ou disputando com os nossos irmãos em perturbação. E não devemos nos colocar em situações sem sentido e destituídas de futuro, tanto para nós, como para o movimento espírita, como para a evolução e o progresso da nossa sociedade e da nossa humanidade. Nós somos os adeptos de hoje, nós estamos nos nossos postos de trabalho e nas linhas de frente, aguardando o momento derradeiro da transição planetária. Mas nós não devemos nos afastar, devemos vigiar as nossas condutas e nos conduzir o melhor possível. E para isso nós precisamos sim nos voltarmos novamente para essas lições, para esses comportamentos, para os exemplos do Mestre. Precisamos aprofundar os nossos estudos e os nossos entendimentos na doutrina espírita, que muito nos promove, e precisamos também permanecermos utilizando o nosso tempo útil o melhor possível, para que nós encontremos na nossa jornada os frutos das sementes que plantamos hoje, se assim o fizermos e se nós nos promovermos dessa forma. Convido a todos para que possamos fechar os nossos olhos e buscar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre. Aos amigos espirituais que nos acompanham diuturnamente nas nossas jornadas e nas nossas caminhadas. Eles também estão aflitos, esperando que nós consigamos realizar a nossa parte, já que a parte deles, indubitavelmente, será concluída sempre a contento e sob a orientação dos mestres. Que nós possamos validar em nós as lições que nos alcançam, que nós possamos compreender, através do estudo e do esforço próprio, o exemplo do Cristo e o seu Evangelho. E que possamos cada vez mais nos aproximarmos desse ideal e possamos nos tornar e nos transformar nos trabalhadores fiéis dessa seara bendita, do qual, se nós realizarmos os nossos esforços, invariavelmente colheremos os frutos e as bênçãos
que todo esse esforço representa para nós e para as pessoas que amamos. Que o Mestre Jesus seja a luz do nosso horizonte, que Ele ilumine os nossos passos e que Ele nos permita acompanhá-lo. Que assim seja.